Eu lembro bem daquele dia. Acordei cedo, como de costume, para mais uma entrega. Sou motorista de caminhão, e dessa vez a rota me levaria através de uma densa área de mata no interior. A floresta que todos na região chamavam de a Floresta das Vozes. Nunca acreditei em lendas ou superstições, mas aquele nome sempre me causou uma sensação estranha. Era uma manhã nublada, e o tempo parecia incerto, mas continuei minha jornada. A estrada de terra que cortava a floresta era estreita, ladeada por árvores altas e antigas, suas copas tão densas que bloqueavam quase toda a luz. O som das rodas sobre as pedras e o barulho do motor eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio opressivo da floresta. Tudo parecia normal até que, já avançando mata adentro, o rádio do caminhão começou a falhar. Estou acostumado com isso em áreas remotas, então não me incomodei. Mas, pouco depois, percebi algo peculiar. Enquanto dirigia, comecei a ouvir sussurros. Parecia uma mistura de vozes distantes, quase indistinguíveis, como se fossem apenas fragmentos de conversas. Achei que poderia ser o vento soprando entre as árvores, mas logo percebi que aquelas vozes vinham de dentro do caminhão, algo impossível de ignorar. Desacelerei o caminhão, encostando ao lado da estrada para verificar. O rádio estava desligado, e não havia qualquer sinal de interferência. Mesmo assim, os sussurros continuavam, suaves, como se estivessem no ar ao meu redor. Resolvi sair do caminhão e olhar ao redor. Talvez estivesse cansado demais e ouvindo coisas. Ao sair, o silêncio da floresta me atingiu como uma parede. Não havia vento, nem o som de animais. Nada, apenas aquele silêncio pesado que fazia meus ouvidos doerem. Comecei a andar um pouco ao redor do caminhão, procurando algo que explicasse aquelas vozes, mas nada fazia sentido. Foi então que avistei, no meio da mata, uma figura parada entre as árvores. Era difícil discernir o que era, pois estava parcialmente coberta pela neblina que agora começava a surgir do chão. Meu coração acelerou, e instintivamente dei alguns passos para trás, mas meus olhos permaneceram fixos na figura. Parecia ser uma mulher, mas sua silhueta era estranhamente esguia e alongada. Seus braços eram compridos, pendendo ao lado do corpo de uma forma antinatural. Não conseguia ver seu rosto, apenas uma mancha escura onde deveria estar. De repente, senti o caminhão estremecer levemente, como se algo estivesse se mexendo dentro dele. Corri de volta, entrei na cabine e fechei a porta com força. Quando olhei pelo retrovisor, a figura havia desaparecido. Respirei fundo, tentando manter a calma. Talvez fosse apenas minha mente pregando peças. A viagem estava longa e cansativa, afinal. Decidi continuar o trajeto. Quando liguei o motor e comecei a avançar, algo parecia diferente. As vozes haviam cessado, mas o ambiente ao redor parecia mais escuro. As árvores que antes se erguiam majestosamente agora pareciam dobrar-se sob a estrada, como se estivessem se fechando ao meu redor. A sensação de ser observado era esmagadora, e eu não conseguia afastar a ideia de que algo, ou alguém, estava me seguindo. Após cerca de 20 minutos de direção tensa, o caminhão deu uma leve guinada para a direita, como se uma das rodas tivesse caído em um buraco. Parei novamente, desta vez com uma sensação de pânico crescendo dentro de mim. Algo estava muito errado. Ao descer do caminhão, percebi que uma das rodas estava completamente atolada na lama. Eu teria que encontrar um jeito de tirá-la dali. Peguei algumas ferramentas no compartimento e comecei a trabalhar, tentando ignorar a crescente sensação de desconforto. Foi nesse momento que ouvi, bem ao longe, uma risada. Não era um som alegre, mas algo que ecoava pelas árvores, frio e vazio. Tentei acelerar o trabalho, mas quanto mais eu tentava, mais a lama parecia engolir a roda. De repente, algo gelado tocou minha nuca. Virei-me bruscamente, mas não havia nada. Nada além das árvores e da neblina cada vez mais espessa. A risada continuou, agora mais próxima. Senti meu corpo paralisar. Em uma mistura de desespero e adrenalina, entrei de volta no caminhão e tentei ligá-lo. O motor falhou 2 vezes, até que finalmente pegou. Acelerando com tudo, senti o caminhão se mover lentamente para fora do atoleiro e, quando finalmente consegui voltar à estrada, vi pelo retrovisor algo que me fez gelar até os ossos. Uma figura, de pé no meio da estrada, me observando. Não era a mesma de antes. Esta era maior,
mais definida, com olhos que brilhavam no meio da escuridão. Acelerei o máximo que pude, tentando me afastar daquela coisa. Não olhei para trás novamente até ter certeza de que estava longe da floresta. Quando finalmente saí da área das árvores, o ar parecia mais leve, e as vozes, as risadas, tudo cessou. Cheguei ao meu destino horas depois, ainda tremendo e sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Desde aquele dia, evito passar por florestas densas ou áreas isoladas. Sempre que vejo uma estrada cercada de árvores, minha mente volta para aquele momento. Até hoje, me pergunto o que realmente aconteceu naquela estrada. O que eram aquelas vozes? Aquelas figuras? E, acima de tudo, será que aquilo ainda está lá, esperando por quem ousa atravessar aquela floresta? Ou será que algo me seguiu? Essa pergunta ainda me atormenta, e todas as vezes que fecho os olhos, sinto como se aquelas risadas ainda estivessem ecoando ao longe. Tudo começou como qualquer outro dia. O alarme tocou às 6 da manhã, e eu saí da cama, meio zonzo de sono, pronto para mais uma jornada de trabalho. Vivo em uma pequena cidade no interior, e meu trabalho envolve dirigir até áreas remotas para consertar torres de celular e rádios. Era o que eu faria naquela sexta-feira, mas mal sabia eu que aquela viagem mudaria minha vida para sempre. Peguei meu café, entrei na caminhonete da empresa e programei o GPS. O local do serviço ficava numa área rural, cercada de florestas densas. Nada de novo para mim. Já havia feito esse trajeto várias vezes, apesar do isolamento, nunca me incomodei em dirigir por estradas desertas. Na verdade, até gostava da paz e do silêncio que a natureza oferecia. Algo em mim, porém, sentia que aquela viagem seria diferente. O tempo estava estranho. Nuvens escuras cobriam o céu, e embora ainda fosse cedo, o dia estava excepcionalmente sombrio. Eu tentei ignorar a sensação crescente de desconforto enquanto dirigia pelas estradas sinuosas. A cada quilômetro, a civilização parecia desaparecer no retrovisor. Só restavam as árvores, se fechando em torno da estrada, como se quisessem engolir o caminho. Cheguei à torre de celular no fim da tarde. O serviço não deveria demorar, era um conserto simples. Subi a escada com minha mochila de ferramentas e, enquanto trabalhava, senti algo estranho. Era como se a temperatura tivesse caído bruscamente. Olhei ao redor e o cenário me atingiu com força. O sol, que mal havia aparecido durante o dia, parecia ter sumido completamente. A luz estava morrendo e a neblina subia lentamente do chão da floresta. Quando terminei o serviço, já era noite e a única iluminação vinha do farol fraco da minha caminhonete. Desci a escada com pressa, incomodado pelo silêncio. Não havia som de pássaros, nem de insetos. Apenas um silêncio denso e sufocante. Entrei no carro e acelerei para sair dali o mais rápido possível. A estrada de volta parecia mais longa do que o normal. A sensação de ser observado crescia dentro de mim, mas eu sabia que estava sozinho. Ou pelo menos, queria acreditar nisso. Liguei o rádio para distrair minha mente, mas nenhum canal funcionava. Tudo era estático e chiados. Desliguei e continuei dirigindo. De repente, algo cruzou a estrada à minha frente. Pisei no freio, o carro derrapou, mas consegui parar a tempo. Olhei fixamente para a escuridão, tentando entender o que tinha visto. Parecia ser um animal, mas era grande demais para um lobo ou qualquer outro bicho da região. Minha respiração estava acelerada e as mãos tremiam. Tentei me convencer de que era só minha mente pregando peças por causa da escuridão, então acelerei de novo. Alguns minutos depois, comecei a ouvir um som estranho. No início, achei que fosse o motor ou alguma parte do carro batendo, mas logo percebi que o som vinha de fora. Era como se algo estivesse arranhando a lataria da caminhonete, algo arrastando suas unhas ao longo das portas. Olhei pelos retrovisores, mas não vi nada. Aquilo me deixou nervoso. O som continuou, e a curiosidade, ou talvez o medo, me venceu. Parei o carro e desci para verificar. Ao passar a lanterna sobre a lateral do veículo, o sangue gelou em minhas veias. Havia marcas profundas, como garras enormes, arranhadas ao longo da lataria. Não era algo que eu pudesse ignorar. Voltei rapidamente para o carro, liguei o motor e comecei a dirigir mais rápido. Algo estava ali comigo,
Algo estava me caçando. Enquanto dirigia pela estrada deserta, comecei a ver sombras nas árvores, figuras que se moviam rapidamente entre as copas, como se estivessem me observando. O farol da caminhonete parecia fraco, quase insuficiente para iluminar o caminho à frente, e a escuridão ao redor parecia se fechar cada vez mais. Foi quando vi, de pé no meio da estrada, uma mulher, vestida de branco. Seus cabelos desgrenhados cobriam o rosto. Não havia como evitar. Pisei no freio e, desta vez, o carro parou a poucos metros dela. Meu coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Ela não se mexeu. Ficou parada, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como se estivesse me observando debaixo dos cabelos. Eu gritei, pedindo para ela sair do caminho, mas ela não respondeu. A sensação de terror era sufocante. Algo em mim dizia que eu não deveria sair do carro, que qualquer interação com aquela mulher traria consequências terríveis. Mas então, ela começou a andar, lentamente, na minha direção. A única coisa que pude fazer foi engatar a ré e acelerar. O motor rugiu, e o carro recuou violentamente. Quando olhei pelo retrovisor, ela tinha desaparecido. O silêncio voltou, mas eu sabia que não estava sozinho. O ambiente ao meu redor parecia vivo, como se as árvores me observassem. Continuei dirigindo, sem rumo, apenas tentando sair daquela estrada maldita. Mas foi aí que percebi algo. Não importava quanto tempo eu dirigisse, eu sempre voltava ao mesmo ponto. A mesma curva, a mesma árvore caída ao lado da estrada. Era como se eu estivesse preso, condenado a reviver aquele percurso repetidamente. No auge do desespero, vi as luzes de uma pequena casa ao longe. Não estava ali antes. Parei o carro e corri até a porta, batendo desesperadamente. Uma senhora idosa abriu, seus olhos cansados, mas amigáveis. Você se perdeu, não é? Ela perguntou com uma voz calma, mas que soava terrivelmente errada. Eu apenas assenti, ofegante. Entrei. Você precisa descansar. Relutante, entrei na casa. A sensação de alívio foi imediata, como se a tensão da estrada tivesse ficado do lado de fora. A casa era velha, com móveis antigos e um cheiro estranho no ar, algo entre mofo e terra molhada. A velha me ofereceu uma xícara de chá e, enquanto bebia, comecei a relaxar. Mas então, eu notei, na prateleira ao lado da lareira, havia fotos. Fotos minhas. Fotos de momentos da minha vida que eu nunca compartilhei com ninguém. Eu me levantei num sobressalto, e a velha apenas sorriu, seus olhos de um preto profundo fixos nos meus. Você já esteve aqui antes. Ela disse, calmamente, enquanto o ambiente ao redor começava a se deformar, como se a casa estivesse derretendo. Corri para a porta, mas quando saí, não havia mais estrada, não havia mais carro. Apenas a floresta, fechando-se ao meu redor. Olhei para trás, e a casa havia desaparecido. O silêncio voltou, mas desta vez, trazia com ele uma certeza horrível. Eu nunca sairia dali. Até hoje, não sei se aquilo foi real ou fruto da minha mente em frangalhos. Mas toda vez que fecho os olhos, sinto que estou de volta naquela estrada, preso naquele ciclo interminável, com aquelas figuras me observando das sombras, esperando que eu cometa um erro. E é isso que me assombra todas as noites. Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em histórias de fantasmas, lendas urbanas ou qualquer coisa que fugisse do que os olhos podiam ver e a mente racional podia explicar. Isso mudou completamente há 6 meses, quando algo aconteceu comigo que até agora não consigo entender. Era uma quarta-feira comum. Acordei cedo, como de costume, fiz meu café e me preparei para um dia normal de trabalho. Sou técnico em manutenção de redes elétricas, então minha rotina envolve dirigir até áreas isoladas para consertar postes de luz, cabos ou qualquer outro problema que surgisse. Naquela manhã, recebi um chamado para uma pequena cidade rural, um lugar que eu nunca tinha visitado antes, mas que não parecia tão distante no mapa. A previsão do tempo indicava chuva, mas nada que me preocupasse. Liguei o carro, coloquei uma playlist no som e segui viagem. O início do trajeto foi tranquilo, a estrada asfaltada, o céu nublado e poucas pessoas pelo caminho. À medida que eu me afastava da cidade, a estrada começou a ficar mais estreita e as casas cada vez mais espaçadas.
A vegetação ao redor se tornava mais densa, e a sensação de isolamento aumentava. Depois de algumas horas, o GPS me indicou para entrar numa estrada de terra, uma daquelas que parece pouco usada. Continuei, sem dar muita atenção, até que o sinal do celular desapareceu completamente. Isso não era incomum em áreas rurais, então apenas segui em frente. O dia foi escurecendo lentamente, o tempo virou, e gotas de chuva começaram a cair. A chuva logo se transformou numa tempestade forte, e as árvores que ladeavam a estrada se dobravam com o vento. Tentei ligar o rádio para ouvir alguma estação local, mas tudo que recebi foi estática. O relógio no painel marcava 3 da tarde, mas o céu já parecia noite, e a neblina começou a se formar no horizonte. Então, algo estranho aconteceu. O GPS começou a agir de forma estranha, recalculando a rota várias vezes até que, de repente, apagou. Tentei mexer nele, mas a tela simplesmente congelou. Suspirei, irritado, e resolvi seguir a estrada de terra mesmo sem orientação. Eventualmente, encontrei uma bifurcação. Havia uma placa de madeira antiga, com letras quase ilegíveis. Estrada do Carvoeiro era o que parecia dizer. Eu hesitei por um momento, mas continuei por aquela estrada, achando que logo chegaria a tal cidade. À medida que avançava, percebi que havia algo de errado. As árvores pareciam cada vez mais próximas da estrada, como se estivessem se fechando ao meu redor. A chuva martelava o teto do carro, e o farol parecia mal iluminar alguns metros à frente. E foi aí que vi, no meio da estrada, um homem. Ele estava parado sob a chuva, usando um casaco pesado e uma boina. Fui diminuindo a velocidade, imaginando que talvez ele precisasse de ajuda. Ao chegar perto, baixei o vidro do carro e perguntei se ele estava bem. Ele não respondeu, apenas apontou para a frente, como se me indicasse para continuar. Eu agradeci com um aceno de cabeça, mas, quando olhei novamente pelo retrovisor, o homem não estava mais lá. Aquilo me deu um calafrio, mas continuei, tentando manter a calma. Talvez ele tivesse saído da estrada rapidamente ou simplesmente fosse uma ilusão causada pela chuva forte. A cada quilômetro, no entanto, a sensação de desconforto aumentava. O ar parecia pesado, quase sufocante, e uma parte de mim queria dar meia volta. Depois de algum tempo, avistei algo à frente. Era uma casa, pequena e antiga, com luzes fracas nas janelas. Parecia um ponto de parada para viajantes, um lugar onde eu poderia me abrigar até a tempestade passar. Estacionei na entrada. Ao sair do carro, notei que o silêncio era absoluto. A chuva, que antes caía pesada, agora era apenas um gotejar suave. Parecia como se o tempo ali tivesse parado. Bati na porta e uma mulher, de aparência envelhecida, me atendeu. Seus olhos eram claros, quase sem cor, e sua pele parecia pálida, como se nunca tivesse visto o sol. Perguntei se poderia entrar e esperar a tempestade passar, e ela, com um sorriso forçado, acenou com a cabeça e me deixou entrar. A casa era quente e estranhamente confortável. Ela me ofereceu chá, e eu aceitei, me sentando em uma poltrona velha na sala. Enquanto tomava o chá, comecei a perceber detalhes que me deixaram inquieto. Não havia relógios na casa, nenhum som, exceto o crepitar da lareira. Não havia fotos, nem objetos pessoais, apenas móveis antigos e paredes nuas. A mulher sentou-se em frente a mim e me observou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse avaliando cada movimento meu. Foi então que ela quebrou o silêncio. Você encontrou o homem na estrada, não é? A pergunta me pegou de surpresa, e eu hesitei antes de responder. Sim, vi um homem, mas ele desapareceu. Ela balançou a cabeça lentamente, como se já soubesse a resposta. Ele sempre aparece. Está tentando avisar, tentando impedir que as pessoas cheguem até aqui. Minha respiração ficou pesada. Aquele comentário, dito com uma calma assustadora, fez meu estômago revirar. Tentei disfarçar o nervosismo, mas estava claro que havia algo terrivelmente errado. Resolvi que já era hora de ir embora, mesmo com a tempestade lá fora. Acho que vou continuar minha viagem. Já perdi muito tempo aqui, disse, me levantando. Mas, quando tentei abrir a porta, ela estava trancada. Olhei para a mulher, e seu sorriso agora era algo quase monstruoso. Ela se levantou devagar, mantendo o olhar fixo em mim. Ninguém sai daqui, sussurrou.
Meu coração disparou. Comecei a puxar a maçaneta com força, mas a porta não se movia. O medo tomou conta de mim e, por um instante, achei que seria o fim. Quando virei para olhar a mulher novamente, ela não estava mais lá. A casa, antes quente e acolhedora, parecia ter se transformado em algo diferente. As paredes estavam mofadas, a madeira rangia e o ar cheirava a podridão. Corri pela casa, tentando encontrar uma saída, mas parecia que os cômodos se multiplicavam. Cada porta que abria levava a um corredor interminável, como se a casa estivesse brincando comigo. O pânico começou a se apoderar de mim. No fundo, eu sabia que algo estava me perseguindo. Finalmente, cheguei a uma janela e a quebrei com um golpe. Saltei para fora e comecei a correr pela chuva, sem olhar para trás. Meu carro ainda estava lá, mas, ao me aproximar, notei algo que fez meu coração parar. As marcas de pneus que eu havia deixado na lama não estavam lá. Era como se eu nunca tivesse dirigido até aquele lugar. Entrei no carro, liguei o motor e acelerei. A estrada que antes parecia infinita agora estava curta. Em poucos minutos, eu estava de volta à bifurcação e, quando olhei para trás, a casa havia desaparecido. Hoje, depois de tanto tempo, eu me pergunto se realmente escapei. A mulher, o homem na estrada, a casa que parecia viva. Nada daquilo fazia sentido. Às vezes, ainda sinto que estou preso naquela estrada, como se algo ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para me puxar de volta. Mas a pergunta que mais me atormenta é: será que eu realmente saí de lá? Ou a minha vida desde aquele dia tem sido apenas uma ilusão, uma criação daquela casa, daquele lugar, me mantendo preso sem que eu sequer perceba?